Opa, como vai? Tudo certo? Bom, deixa eu iniciar aqui o jogo. Botão direito, Ernesto, Java Application. Na aula passada, então, a gente setou o nome do jogador na tela principal. Então, jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. Se eu colocar aqui, por exemplo, Tadeu. Começar. Vai começar o show do milhão. Meu nome aparece aqui. Bom, agora a gente tem que inicializar os valores das informações das outras labels. Basicamente das labels de rodada, pergunta e nível, acertar, errar e parar. Bom, então vamos fazer isso, né? Deixa eu fechar aqui o jogo. E vamos aqui voltar no nosso layout tela principal, né? O controller. Bom, eu vou criar então aqui um método privado, ó, private. Vou chamar ele de init labels. É um void, né? Não retorna nada. E como que a gente vai fazer então? Bom, eu preciso então, pessoal, das outras labels aqui, tá? Então, eu já basicamente vou criar elas aqui. Ó, Ctrl C. Vou colocar elas aqui, ó. Label. Deixa eu colocar aqui como label número pergunta. Vou colocar aqui agora o label. Deixa eu ver a ordem que estava lá, né? Basicamente a rodada, o número da pergunta, né? Na verdade, o número da rodada, né? Da rodada de perguntas. Número da pergunta. Vou colocar aqui na ordem que está lá na tela, né? Só para deixar mais organizado. E o nível, né? Label nível. Então, primeiro o nome do jogador, né? Depois o número da rodada de perguntas, depois o número da pergunta, o nível da pergunta, né? Fácil, normal, difícil. E também a gente vai ter outras 3 labels aqui, ó. Então eu vou colar aqui, que é o label errar, né? Label parar e acertar, né? Então, a gente tem essas labels lá. Bom, a gente precisa, então, setar o valor delas aqui no init labels. Daí a gente vai chamar o init labels aqui no initialize, né? Ó, vou chamar aqui, ó, init labels. E aqui a gente vai setar, então, né, o valor delas. Então, ó, qual que vai ser o número da rodada, né? Então, ó, número rodada, né? Label número rodada, ponto set text. Bom, quando a gente inicia o jogo, basicamente, estamos na primeira rodada de perguntas. Então, vou colocar aqui 1. Label número da pergunta. Bom, quando a gente inicia o jogo, a primeira pergunta é a pergunta de número 1, né? São 16 perguntas, né, no total, para o jogador ganhar 1 milhão. São 16 perguntas processadas ao longo do jogo. Mas a primeira é a número 1. Bom, qual que é outra label, então, que a gente tem? O nível, né? Qual que é o nível, então? O label das 5 primeiras perguntas, né, que o jogador tem que responder, é o nível fácil, tá? Deixa eu colocar aqui. Fácil. Bom, as outras labels, então, né, que a gente tem é o errar, parar e acertar. Bom, então, a label acertar, né, basicamente, se o jogador acertar essa primeira pergunta, então ele acumula aí R$1.000 lá no rank, né? Se caso ele errar,
inicialmente na primeira pergunta, então ele vai acumular 0 reais aí no rake, né, 0 pontos. E se caso ele parar, ele vai também ficar com 0. Então, são essas informações aí iniciais, né, que a gente tem que iniciar para as labels, tá? Errar, parar, acertar, nível, número da pergunta e número da rodada, tá? Bom, mas só isso não basta, né? Na nossa tela, a gente tem que então declarar o fxid desses atributos aqui, tá? Então vamos achar aqui, ó, vamos expandir aqui, vamos achar aqui então a label do jogador, né? Aqui, ó. Jogador, rodada, pergunta, né? E nível. Então, essa daqui é a label do nome do jogador. Bom, a outra label, então, vai ser da rodada, né? Então, vamos aqui dar o fxid para ela. Fx dois pontos. id é igual label número da rodada. Eu vou copiar. A label de baixo, então, é a nossa label número da pergunta, né? E a outra é do nível, né? Label nível. Bom, as outras, então, é o errar, parar e acertar, né? Bom, vamos testar então, né? Deixa eu salvar tudo, Ctrl Shift S, vamos testar só para ver se a gente realmente acertou aí o nome dos atributos aqui nas labels, tá? Deixa eu clicar aqui no botão direito, Run Java Application. Vamos ver. Jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. João. Deu um erro aqui, pessoal, que a gente tem aqui os atributos, né? Mas a gente não... a gente tem aqui os atributos no nosso controller, né? Mas a gente não fez o link deles lá na página, né? Então vamos fazer isso. Vamos conferir aqui os nomes também, né? Que a gente deu. Então, label, nome jogador, label número rodada, né? Label número pergunta, label nível. Ok. Bom, vamos colocar aqui nessas labels, pessoal. Se caso não for, né, a sequência que está aqui, o errar, parar, acertar, depois a gente ajusta, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Label. Label errar. Certo? Label parar e... Aliás, label... Se não me engano, a ordem é essa, né? Label acertar, label errar e label parar, né? Vamos salvar então, vamos ver se agora vai rodar sem erros, né? Jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. Vou colocar aqui João, começar. Vai começar o Show do Milhão. Bom, jogador João, rodada 1, pergunta 1, nível fácil. Acertar 1000, errar 0 e parar 0. Então, a gente acertou a ordem lá no layout, né? Que a gente colocou lá o nome dos atributos no fxid. Então, acertar, errar e parar, né? 100, 1000, 0 e 0. Bom, a gente só precisa então agora ajeitar essas labels aqui, colocar elas como center right também, para elas ficarem aqui centralizadas à direita, né? Vamos fazer isso então?
Só conferir aqui, né? Ó, acertar, errar, parar. Realmente a gente acertou a ordem certa. A gente acertou aqui a ordem dos nossos atributos, tá? Nas labels aqui. Bom, então vamos lá. Vamos abrir aqui, ó, no Scene Builder, né? Esse layout tela principal. Botão direito, Open with Scene Builder, né? Vamos abrir então e vamos ver aqui para a gente então arrumar o posicionamento então do texto das labels, tá? Bom, vou colocar aqui, ó. Deixa eu encontrar as labels aqui. Aqui, ó. Encontrei, né? Até vou aumentar um pouco aqui também. Vou aumentar um pouco. Essa também vou aumentar um pouco. Deixa eu selecionar elas para ver como é que está o posicionamento. Esse daqui eu vou colocar um pouco mais para cima. Esse aqui é um pouco mais para baixo. Eu estou utilizando o page up e page down aqui no meu teclado. Só para que elas não fiquem tão juntas aqui, né? Estou ajeitando aqui o posicionamento delas. Eu vou descer um pouco também essa label parar, né? Deixa eu ver aqui. Vou descer um pouco. Vamos ajeitar aqui essas labels, né? O posicionamento delas aqui. Ó, agora tá bacana. Isso aqui, essa errar eu vou descer um pouquinho. Deixa eu ver se acertar. Eu vou subir um pouquinho aqui. No errar eu vou subir um pouquinho. E o parar. Bom, acho que tá legal. Agora é importante aqui, pessoal, o align, né? Ó, o parar, então, ó, essa label aqui do parar, né? Align, então vamos colocar aqui center right, do errar também, center right, e do acertar também, né? Center right. Beleza, Ctrl S para salvar, vou fechar o Scene Builder, vou clicar aqui no layout tela principal para dar um reload, né? Eu vou inicializar novamente a aplicação, o jogo. Vamos ver agora como é que ficou o posicionamento das labels, né? Vamos conhecer agora o nosso participante. Como Tadeu. Vai começar o show do milhão. Bacana, a gente só tem que subir um pouco, né? Essas três aqui. Agora ficou legal, né? Ficou aqui na direita. Só vamos subir. Vamos subir um pouco elas, porque elas ficou aqui em cima, né? Do nosso pane aqui, das opções de ajuda, né? Vamos subir um pouco, então. Deixa eu abrir novamente aqui com o Scene Builder. Para a gente subir um pouquinho essas labels do acertar, errar e parar, né? Vamos subir um pouco, então. Vou selecionar tudo aqui, ó. Todas elas, né? Então, vou subir um pouco. Estou subindo aqui com a minha seta page up do teclado, né? E subir aqui um pouco. Vou salvar, Ctrl S. Vou fechar o Scene Builder. Vou abrir aqui, ó, para dar um reload aqui no código. E opa, baguncei aqui minha view. Pronto, voltei, né? Run as Java Applicate. Vamos ver agora se melhorou a visualização. Vamos conhecer agora o nosso participante. Vai começar o show do milhão. Legal, né? Melhorou agora. Então é isso, né? Então a gente já tem aí a inicialização dos valores das labels, né? Então a primeira pergunta, né, faz parte da rodada de número 1. A primeira pergunta de número 1, nível fácil, né? As 5 primeiras perguntas do nível fácil. Se eu acertar, eu ganho R$1.000. Se eu errar, eu ganho 0. Se eu parar, eu ganho 0. Então, isso também, pessoal, a gente pode ver... Ó, deixa eu fechar o jogo, se eu executar de novo. A gente pode ver aqui nas regras, tá? Ó. Deixa eu acessar as regras, ó. Ó, aqui nas regras. A gente pode ver aqui, ó.
pergunta de número 1, né? 1, pergunta vale R$1.000 para acerto, 0 para parar e 0 se errar. Né? Então, esses valores das labels, né, a gente pode consultar aqui nas regras de negócio do jogo. Tá? Por isso que a gente implementou primeiro essa tela de regras para a gente poder consultar, caso necessário, sem ter que abrir o PDF, né, o arquivo de PDF para ficar olhando, mas a gente pode aqui consultar dentro do próprio jogo as regras de negócio para implementar. Né? Então, qualquer dúvida das regras é só a gente olhar aqui, utilizando o próprio jogo, né, a interface gráfica do jogo, para tirar as dúvidas das regras, ok? Dos valores, das labels e tudo mais. Então é isso, pessoal. Forte abraço, até a nossa próxima aula.